Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Diálogos com o tema Dividindo as Responsabilidades do Orçamento Familiar. Eu sou a líder da iluminação, Juliana, e antes da gente começar, você já adiciona aí a notificação para ficar por dentro de todas as novidades, porque todas as sextas-feiras, às 20 horas, a gente solta um conteúdo novo. E para falar desse tema maravilhoso, eu quero convidar para a gente o preletor sênior Walter Otaviano da Costa Ferreira Júnior e a preletora sênior Verônica Oliveira Santos Ferreira. Sejam bem-vindos, preletores. E hoje, para começar, a gente sabe, né, que a sociedade foi mudando, muitas coisas foram se transformando, o papel da mulher foi se transformando dentro da sociedade, o papel do homem. E a primeira pergunta que eu acho que a gente precisa ir conversar um pouquinho é sobre essa transformação que foi dando sobre o tempo, né? E qual que é na Station aí a concepção que adequa essa visão distinta entre a natureza do homem e a natureza da mulher. Olá, como vai? Tudo bem, Juliana? Tudo bem, preletora Verônica? Que alegria estarmos aqui nesse Diálogos, cujo tema, como a nossa querida líder da iluminação trouxe, um tema relevante. E a primeira pergunta já revela, né, o quanto a Seichonoye, ela direciona o nosso potencial infinito justamente dentro do cotidiano. Então, é uma filosofia prática. Se você está nos assistindo pela primeira vez, a Seichonoye é uma filosofia prática que faz com que o nosso cotidiano seja um cotidiano vivificado por Deus. E um dos pontos fundamentais, Juliana, com relação a esse vivificar, é sabermos o papel da mulher e do homem dentro de um contexto do lar, por exemplo. E nós sabemos que tanto o homem quanto a mulher possuem papéis diferentes, mas relevantes. Então, o que nos ensina a Seichonoye é justamente a importância dessa grande harmonia, principalmente quando se trata de organização financeira. A organização financeira também é algo relacionado à grande harmonia do casal, por exemplo, onde um auxilia o outro, um apoia o outro. Então, a Seichonoye traz exatamente essa força espiritual da mulher e a força da realização do homem. Então, quando existe a harmonia entre a força espiritual e a força de realização do homem, as coisas começam a acontecer de maneira muito mais natural. E esse é o grande ponto. Então, respondendo a sua pergunta, é bem nesse sentido, né? A mulher tem uma força espiritual gigantesca, por isso que ela tem que aprender a direcionar as suas palavras para extrair o poder de realização que seu marido tem, justamente para harmonizar a questão financeira também. Nós sabemos também na nossa sociedade que tanto o homem quanto a mulher estão no campo de trabalho, estão no meio corporativo, muitas vezes ocupando cargos de liderança. Mas quando se volta para casa, a gente deixa o status da sociedade para fora e vive em grande harmonia como casal, onde um faz justamente com que o outro revele a sua natureza divina. E
É muito importante também, acrescentando aqui o que o preletor Walter falou, que o casal ele precisa ter consciência de que são seres espirituais e não seres materiais, né? Então, quando você tem essa consciência, esse despertar, facilita mais para que você realmente cumpra a sua missão dentro do lar, né? E que tenha realmente essa responsabilidade, né? Dividindo as responsabilidades do orçamento familiar. Facilita muito mais, não é? Porque você tem essa espiritualidade, esse despertar, para que você possa realmente caminhar e estar ligado a Deus. Eu acho que hoje em dia, né, a gente precisa um pouco tirar essa postura mental de um querer brigar com o outro, né, de estar contradição, desse espírito de competição, muitas vezes, que tem, né? Quando a gente para de olhar com esse sentimento e a gente começa a olhar, né, igual vocês falaram, com o olhar de Deus, com o olhar que a gente é maior, né, com o espírito, e pensando nessa parte de cooperação, de união, né? Aí na Seitinoye a gente aprende muito isso, né, que eu e o outro somos um só, né? E o casal, então, mais ainda, eles são unos, né? Mas como é que, então, a gente divide a partir de tudo isso? A gente é dois, é um só, né? Mas como é que divide tantas responsabilidades? Como é que faz isso na parte financeira ainda, né? Já é uma coisa muito difícil para se fazer sozinho. Imagina ainda numa gestão de um lar, né? Com mais outras pessoas. E aí eu acho que vem muitas dúvidas, e aí eu coloco até os jovens, porque a gente, né? Como jovem, a gente fica pensando, será que é o homem que tem que pagar tudo? É a mulher, né? Tem, como entra essa parte, um divide, o outro não divide, coloca a conta, uma conta só e todo mundo gere. Como é que funciona? O que é o melhor ideal a partir disso, né? Como gerir tudo isso sabendo que vocês são um só, né? Sem ter essa mentalidade aí de disputa. Então, muito legal a pergunta. Realmente, eu acredito que a Seitinoye, quando ela traz que somos seres espirituais, como a preletora Verônica muito bem pontuou, a gente começa a entender sobre criação do próprio destino. Então, quando eu sei que eu sou um ser espiritual, eu posso criar o meu destino. E só para vocês terem uma ideia, trazendo aqui alguns dados estatísticos reais, 76% das famílias brasileiras estão endividadas. Vou repetir, 76% das famílias brasileiras estão endividadas. Esse é um dado que vem de uma confederação que nos mostra, né, o quanto nós temos que divulgar a espiritualidade, porque as pessoas acham que não ter dinheiro é uma questão financeira, mas não é só uma questão financeira, é uma questão de conhecer quem você é e começar a trabalhar essa espiritualidade organizando a sua vida também pelo lado financeiro. Isso vai passar, por certo, Juliana, com relação também a cuidar do lado mental, cuidar do lado emocional, cuidar do lado físico. Quando a pessoa começa a trabalhar vários lados, ela está, sem dúvida nenhuma, conhecendo o seu lado espiritual. Então, a Seitinoye não nos ensina a fazer planilhas nas reuniões de associação local. A Seitinoye nos ensina, por exemplo, nas reuniões de casais, eu sou vice-coordenadora nacional do departamento de casais da Seitinoye, pela fraternidade, a Seitinoye não vai sentar com a gente lá e falar, olha, faça uma planilha. Não, não entra nesse detalhe, mas a Seitinoye diz, sonhem juntos, realizem juntos, construam juntos. E cada um, pelo seu livre-arbítrio, Juliana, vai procurar uma planilha, vai procurar um curso, porque a Seitinoye dá a semente. Cada um vai plantar como se permite plantar. Por isso que esse tema é tão relevante quando nós trazemos esse dado. 76% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, é um dado alarmante que nos mostra o quanto esse diálogo vai chegar ao maior número de pessoas para eles entenderem. Quem tem dívida financeira não é sobre dívida financeira, é sobre conhecer a sua natureza divina e começar a ter pensamentos em conformidade com essa natureza divina, respeitando a sua esposa, respeitando o seu marido. Então, tudo isso está interligado, não é isso, preletora Verônica? sim, preletor. Inclusive, eu estava vendo aqui no livro, né, Universo Feminino, que o que foi passado para a gente, está falando
é exatamente que a origem de todos os males e infortúnios da vida está no fato de as pessoas procurarem transferir sua responsabilidade aos outros. E a gente observa que ninguém quer se responsabilizar pelos seus atos, né? Que não são só os atos, são os pensamentos, são as atitudes, não é isso? Que vai estar formando exatamente o destino que o preletor Walter falou tão bem, que nós formamos o nosso destino. E uma das coisas que eu vejo, até por experiência, confesso que vivi, é que a gente precisa anular o ego, precisa trabalhar no casal, trabalhar exatamente a anulação do ego e procurar realmente ter gratidão aos pais. Eu penso que são 2 pontos que nos levam a essa organização econômica também, tá? Que aí tem muitas dicas, conforme o preletor falou, em relação aos seminários de casais. Por que não tirar um momento para participar de um seminário de casais? Por que não procurar a espiritualidade? Porque a espiritualidade é que vai realmente nos dar o norte para que a gente possa ser feliz verdadeiramente, não é isso? Concorda, Juliana? Com certeza. Acho que dá muitas coisas, né, importantes para a gente refletir, né? Porque às vezes a gente acha que, igual o preletor está falando, né, o preletor Walter, que acha que é só uma planilha que vai resolver, ou é só um curso de gestão que vai resolver, e a gente fica apegado a soluções materiais também, né? E quando a gente também olha para esse outro olhar e como um todo, e a gente busca a solução onde precisa ser buscada, que é no espírito, que é em Deus, a gente tem um alicerce muito maior para resolver qualquer coisa, né? Então, não importa as situações, que realmente é um dado muito alarmante esse que você trouxe, né, das famílias, né, brasileiras estarem, né, nessas condições, e não deveriam estar, porque nós, como filhos de Deus, a gente tem a potencialidade, tem a capacidade infinita, e a gente veio aqui, né, para ser feliz, para a gente viver o que há de melhor, né? É Então, verdade. quando a gente busca isso, esse eu acho que é o nosso propósito de vida, né? Que nós temos que buscar. E aí vem a responsabilidade que a Verônica falou, né? A responsabilidade sua de viver isso aqui, né? Não transferir isso para o seu marido ou para sua esposa, não esperar que os outros façam, mas tragam essa responsabilidade, né? A melhor coisa é quando a gente traz a responsabilidade para a gente, porque é aí que a gente tem a ação da mudança, né? Não precisa de mais ninguém para mudar, né? Basta só a gente. Então, É. essa Eu, parte é eu, muito importante, né? é. eu Pode sempre falar. falo, eu sempre falo que para pessoas que estão na Seitonoye, elas precisam ser muito corajosas, porque é muito difícil a gente olhar o nosso eu, é muito difícil a gente realmente se responsabilizar por tudo que nos acontece ao nosso redor. Eu passei minha vida toda, antes de conhecer a Seitonoye, responsabilizando todo mundo, né? Tive relacionamentos, né? Entrava no casamento, saía. Por quê? Porque eu estava sem rumo, sem norte. E quando eu encontrei a Seitonoye, eu cheguei a pensar que eu não tinha mais jeito, mas tem. Quando a gente realmente tem determinação, quando a gente tem perseverança e tem momentos que você chora, tem momentos que você baixa a cabeça, mas a verdade, ela está como uma semente dentro de cada um de nós. E aí vamos correr para o abraço, transformando essa nossa vida, anulando o ego e procurando realmente a felicidade que já está dentro de cada um de nós, né? É bem isso mesmo, né, preletora Verônica, suas sábias palavras. Eu me lembro, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, meu pai sempre, não era planilha, mas meu pai sempre com um caderno, anotando as despesas da casa, percebendo se o orçamento estava dentro, o que fazer para gerar mais receita, diminuir as despesas. Então, o meu modelo foi um modelo de organização financeira. Meu pai, desde cedo, mesmo sem nos dar aula, ele dava exemplos. E através dos exemplos de meu pai, a gente começa a entender que é importante saber dizer sim, importante saber dizer não. Há momentos que eu tenho que dizer não, eu não posso comprar isso nesse momento. E há momentos que eu tenho que dizer sim, eu tenho que economizar. Então, meu pai e minha mãe, desde pequenos, nós víamos eles organizando o lado financeiro, como eu disse, por um caderno. E eu quero trazer um dado aqui também importante,
para os nossos ouvintes, a palavra economia, a etimologia da palavra economia, a origem dessa palavra é gestão da casa. A etimologia de economia é gestão da casa. Então, não é só a gestão do lado financeiro. Todos os recursos têm que ser economizados. Por exemplo, Otaviano, o recurso, você tem que economizar, por exemplo, a ponto de não utilizar recursos negativos em casa. Diminua o recurso das palavras negativas, diminua o recurso das críticas. Então, a gestão da casa é muito mais do que só gestão financeira, porque pessoas que têm palavras ácidas, elas derretem qualquer tipo de riqueza. Por isso que, quando a gente vai na Seitinoye, nós não aprendemos a fazer planilha, porque nós aprendemos a origem de todas as coisas e, dependendo do nosso livre-arbítrio, cada um vai buscar a sua planilha, como eu mencionei. Mas, então, quando a gente entende que economia é gestão da casa, é muito mais do que o lado financeiro. Por isso que é tão importante esse tema no Diálogos, para as pessoas que estão nos ouvindo fazerem uma reflexão. Nossa, então se eu estou entre esses 76%, 78% de famílias endividadas, não é só sobre dinheiro? Claro que não. Reflete no lado financeiro, mas não é só sobre dinheiro. É sobre autoconhecimento, é sobre relacionamento familiar saudável, é sobre gratidão aos pais, como a preletora muito bem colocou, é sobre gratidão aos antepassados, e aí você começa a entender por que diminuir recursos negativos e aumentar os recursos positivos nessa gestão da casa. Realmente o senhor foi muito feliz com essas palavras, viu? Porque eu realmente não tinha pensado por esse ângulo. E quero parabenizar pelo senhor ter escolhido uma família tão maravilhosa, no qual seu pai deu exemplo. E nesse livro, O Universo Feminino, diz assim: promova com a sua família reuniões para organizar e decidir aonde será canalizado o ganho ou a receita daquele mês. Faça desse momento algo alegre e prazeroso. Por isso que eu te parabenizo pela felicidade da escolha de um pai tão sábio, que eu não sei se ele era da Seitinoye, mas o ensinamento estava dentro dele, né? Então, assim, parabéns, preletor. Muito obrigada. É muito bom, né, para a gente refletir, porque a gente sabe que nem todas as famílias têm dois provedores, né, financeiros. Muitas vezes ou é só o homem ou é só a mulher. E aí, como é que o outro pode também contribuir para esse orçamento familiar, né? Porque esse orçamento, igual como a gente estava falando, não é só parte econômica, né? Então ele abrange muito mais. Como é que o outro também pode estar e deve estar contribuindo dentro dessa gestão? Legal, legal. Eu vou falar um pouquinho, vou passar para a diretora Verônica, que tem uma sabedoria muito grande. É uma coisa bem importante, quando a gente fala de gestão da casa, economia, a pessoa que, porventura, pode ser o homem ou a mulher, que não trabalhe fora, trabalhe dentro, é papel fundamental nessa cooperação, e tem uma palavra que o professor Masanobu e o professor Taniguchi já usava também, coprosperidade. Coprosperidade não é uma palavra usada recentemente na Seitinoye. No livro A Verdade em Orações, tem a palavra coprosperidade numa das antigas, muito antigas orações. Então, muitas pessoas estão dizendo, nossa, coprosperidade é uma palavra atual na Seitinoye. Não, não, é antiga. E essa coprosperidade vem de cooperação, que tem a ver com ter a mesma visão. Eu só coopero quando eu sei a visão de quem eu estou cooperando. Por isso que marido e mulher, esposo e esposa, ou pessoas, companheiros, pessoas que moram juntos, têm que ter a mesma visão. Senão elas não vão conseguir fazer a gestão da casa. Mesmo quem trabalhe sem remuneração dentro de casa tem um papel fundamental, por exemplo, em economizar, em fazer receitas que gerem qualidade na alimentação sem gastar mais para comprar as coisas. Então, é infinita a possibilidade de gerar valor sem gastar R$1. Por isso que quem está em casa, quando tem essa consciência do seu valor, começa a gerar valor. E o exemplo típico é usando a sua criatividade na hora da refeição, por exemplo, usando a limpeza e organização para não precisar, por exemplo, contratar uma pessoa naquele momento. Então, tudo está à nossa disposição. Por isso que a preletora Verônica trouxe um elemento muito importante, que é sobre a sabedoria. Quem tem sabedoria não se aperta, não é isso, preletora Verônica? Sim, com certeza.
Inclusive, o senhor falando aí e eu observando aqui que eu estou neste caminho. E quando você realmente tem conhecimento dessa verdade, homem, filho de Deus, nós somos filhos de Deus e a gente entrega, não sou eu que realizo as minhas obras, e sim Deus. Então, você começa a deixar Deus agir na sua vida, né? Por quê? Porque você começa a eliminar as carências, porque dívidas, né, preletor, são carências. E esse percentual, como realmente nós já dissemos, é muito alto para a nossa sociedade, aí eu fico me perguntando, meu Deus, eu ainda estou fazendo muito pouco, eu estou divulgando muito pouco. Né? Aí dá uma puxada de orelha na gente. Por quê? Porque aí nós vamos refletir. Porque esse diálogo, como todo o estudo da Seitianoye, é uma verdadeira reflexão. Né? Então, assim, se você não trabalha, né, com remuneração, porque trabalhar nós trabalhamos e muito, né? Então, quando você trabalha sem remuneração, mas quando você tem a base, o homem filho de Deus, que você já é provido de tudo, você começa a ter atitudes de economia, né? Quando você vai fazer uma refeição, que você vai fazer com alegria, com prazer, todos da família estão felizes e ficam felizes, né? E aí o que acontece? Todos eles vão estar caminhando para a felicidade, não só deles, mas para o maior número de pessoas, porque está dando exemplo, porque é o exemplo que arrasta, né? E não as palavras. Muito obrigada. A gente também vê alguns casais que têm muitos conflitos, né, por terem essas dívidas, às vezes não conseguem chegar numa solução ou discordam de como administrar tudo isso. Como podemos lidar, né, com esses conflitos conjugais que às vezes atrapalham até o relacionamento mesmo, né, entre o marido e a mulher e até a família. Isso causa muitas vezes desarmonias familiares, né? Como é que a gente pode lidar com esses conflitos? Isso é bem legal, Juliana, isso é bem importante. No seminário de casais da Seitianoye, nas academias, por exemplo, muitas vezes são feitos módulos dentro do seminário, e eu já participei de alguns relacionados ao orçamento familiar. E uma coisa bem bacana é que, se nós não temos uma educação financeira consciente, nós vamos reproduzir os modelos mentais de nossos pais de maneira inconsciente. Então, eu vou repetir. Se eu não estudo organização financeira conscientemente, a minha tendência é repetir modelos dos meus pais de maneira inconsciente. E a gente fazendo esse exercício com os casais, muitos deles identificaram, nossa, eu faço igual minha mãe fazia e nem percebia. Então, quando você fala, né, o que é conflito? Ah, eles estão brigando porque não se entendem. É falta de conhecimento. Quando a pessoa não tem conhecimento, ela vai ter medo. E na Seitianoye, ao invés de a gente lidar com o medo, viver com medo, a gente aprende a sonhar. Então, olha como é interessante, né? A espiritualidade, ela me tira do medo e começa a me fazer sonhar coisas grandiosas. Por isso que o casal que está em conflito, se você está nos assistindo e você se identificou com isso, saiba que esse conflito significa: eu preciso conhecer mais sobre o meu esposo, mais sobre a minha esposa, o meu companheiro ou a minha companheira. Por quê? Porque, como muito bem falou a preletora Verônica, nós precisamos anular o nosso ego para mudar o modelo mental que repito, que reproduzimos de nossos pais de maneira inconsciente. Então, isso é muito poderoso. Para acabar com as brigas, é preciso conhecer, anular o ego e começar a entender qual o passo que nós vamos dar, quanto você faz de dinheiro por mês, quanto estamos gastando, de maneira objetiva mesmo. E aí você começa a entender o quanto esse recurso pode ser economizado, pode pagar as dívidas que porventura a pessoa tenha, porque esse dado que eu trago, que é um dado de uma fonte super idônea, até quero citar para deixar gravado qual é a fonte do dado, é justamente a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, é a CNC. 78%, 76% a 78% das famílias brasileiras estão endividadas. E quem tem dívida tem conflito. Por quê? Porque acha que é sobre dinheiro. E não é. O lado financeiro, repito, apenas está refletindo a falta
de harmonia, a falta de consciência da mesma visão sobre aquilo que precisa ser feito. Então, isso é muito poderoso, isso é libertador. Graças a Seitinoye, a gente participa de seminários em todo o Brasil, nas academias de casais, por exemplo. As pessoas estão, nossa, não tinha pensado nisso, e começam a se educar financeiramente, porque a gente não aprende isso na escola. E quando a pessoa começa a buscar essa educação financeira, diminuem os conflitos, aumenta a possibilidade de sonhar. Por quê? Quem tem dívida não sonha. Quem tem dívida tem medo. Quando a pessoa paga a dívida, Juliana, por exemplo, ela começa a sonhar. Vamos comprar a casa própria, vamos comprar um carro novo, vamos viajar, vamos investir para o nosso futuro. Então, é muito importante a gente perceber essa relação. Quem tem dívida tem medo. Quem não tem, começa a sonhar. Esse é o ponto. É verdade, a gente fica assim, observando, né, as palavras do preletor Walter, e começa a passar um filme na nossa mente, não é? E assim a gente procura ver o outro, porque a nossa felicidade, ela não está a felicidade para a gente, mas sim no outro, não é? É proporcionar a felicidade. Quando a gente estuda, quando a gente procura participar das academias, a gente melhora sim, mas a gente está em prol da humanidade, não é? Por isso que eu falei que eu estava aqui observando, refletindo como eu ainda estou fazendo pouco e vou traçar alguns pontos para que eu possa melhorar dentro da divulgação, para que esse ensinamento chegue até as pessoas. Porque quando eu olho lá para trás, quem era a Verônica, e vejo a Verônica de hoje, olha que ainda precisa melhorar muito, mas aí eu observo que é uma outra pessoa, porque o conhecimento realmente liberta, como o preletor Walter falou, não é? Que gera o medo, o conflito gera o medo e traz exatamente a falta de conhecimento. É uma demonstração lógica que é a falta de conhecimento. Por isso, a necessidade de estarmos imbuídos do amor para ser imã, para quando for convidar uma pessoa para ir para a Seitinoye, realmente deixar Deus agir, para que essa pessoa tome a atitude e decida ir, não é? Como um dia, há 31 anos atrás, eu tomei essa atitude. Eu estava perdida, né? Então, quando você está perdida, você quer segurar em qualquer coisa. Apareceu o quê? A Seitinoye. Por quê? Porque os meus antepassados já estavam ali, ó, trabalhando para que realmente eu pudesse ter esse conhecimento, esse contato com a Seitinoye, que nunca mais saí, nem vou sair. É eterno o meu viver na Seitinoye. Então, obrigada. Eu acho que o medo, né, é uma coisa que realmente gera vários conflitos, né? Porque, falando, né, veio também na cabeça o medo que a gente às vezes tem de não, de querer controlar tudo, sabe? Ter medo de soltar, de confiar, de delegar, né? E isso acho que para as mulheres é um pouco mais forte, que às vezes a gente vai assumindo cada vez mais responsabilidade, cada vez mais responsabilidades, e a gente se vê muito sobrecarregada dentro, né, dessas responsabilidades dentro do lar, dentro da empresa. E como é que a gente gera tudo isso? Como é que divide tudo isso? Como é que faz para que a gente não se sinta sobrecarregada, né? Como é que faz realmente para soltar esse peso muitas vezes, né? E para soltar, às vezes, precisa libertar um pouquinho aí desse medo que a gente tem, né? De querer controlar tudo, né? O que a Muito Seitinoye legal. traz disso? Muito legal. No livro Meditando sobre a Vida, e bem em cima do que você falou agora, é muito poderoso, né? Ele fala sobre movimento rítmico. Então, no livro Meditando sobre a Vida, o professor Taniguchi fala do movimento rítmico. Ele diz que neste mundo tudo é movimento rítmico. Tem o dia e tem a noite. Tem a maré alta e tem a maré baixa. Ele diz que tem momentos que nós temos que segurar e tem momentos que nós temos que soltar. Que se eu só segurar, eu vou sofrer. E por que a pessoa sofre quando segura? Para aprender que tudo é movimento rítmico. Eu preciso soltar. Não é sobre controlar, é sobre aprender o movimento rítmico. Tudo, ele diz, tudo, inclusive a área econômica, atividade empresarial, é movimento rítmico. Você precisa soltar. E uma coisa importantíssima também tem a ver com gestão. Gestão, tanto da casa quanto a gestão pessoal,
tem a ver com saber, repito o que falei agora há pouco, saber dizer sim e saber dizer não. Porque muitas vezes a gente, não, eu sou bonzinho, eu dou conta, eu sou bonzinho com os outros, mas comigo eu estou em conflito interno gigantesco. Daí a pessoa adoece e fala assim, nossa, era tão bonzinho, adoeceu. Claro, por quê? Porque teve um apego a ser bonzinho com os outros. A primeira pessoa que você tem que ser boa é com você mesma, ou mesmo. Isso significa dizer que eu tenho que saber qual é o meu limite. Não, eu não consigo fazer isso, eu preciso de ajuda. Agora sim, agora eu estou cuidando de mim. Porque muitas pessoas só vão cuidar de si quando um exame médico diz algo que não era para dizer. Por isso que nós temos que ter essa consciência, essa clareza. Eu já falei isso dentro da Seitonoye, em outros cursos gravados, e quero aqui repetir. Temos que saber dizer sim, temos que saber dizer não. A primeira pessoa que você tem que amar é você mesmo, ou você mesma. Senão você vai virar refém dos outros, você vai perder energia e vai dizer, nossa, ninguém cuida de mim. Claro, você não cuida, ninguém vai cuidar. Isso é economia. Isso é gestão da casa, a casa interna, a casa emocional. A casa não é, eu tenho que dar conta de tudo. Você não é o salvador da pátria, meu amigo, minha amiga. Você não é o salvador da pátria. Pare com isso. Todas as pessoas são filhas de Deus, todas já estão salvas desde o princípio. Não ache que você vai salvar alguém. O teu único papel é se salvar e compreender que todos já estão salvos na imagem verdadeira e todas as pessoas têm o seu livre-arbítrio. Só de a pessoa ouvir esses diálogos aqui, ela já vai economizar muito dinheiro com remédio, vai economizar muito dinheiro com médico, porque ela vai entender a fonte de todas as coisas. Eu estava observando aqui, né, a sua fala e, ao mesmo tempo, olhando aqui no livro, Universo Feminino, e concordo plenamente, não é, que o apego ele gera muito sofrimento. Aí desencadeia, né, para o problema de saúde financeira, para o problema de saúde física, enfim, é uma prisão mental. E aí nós temos aqui neste livro, né, Universo Feminino, que está falando exatamente que é necessário uma dica fantástica. E como ele mesmo falou, nós não vamos contribuir com nada, porque ter uma mente grata e uma mente alegre, direcionada para Deus, nós vamos encontrar o quê? O equilíbrio, né? E quando nós temos o equilíbrio, nós vamos organizar a nossa vida em todos os âmbitos, seja ele financeiro, seja ele conjugal, seja ele paterno, materno. Nós, dentro do equilíbrio, com a nossa mente direcionada a Deus, uma mente grata e uma mente alegre, nós vamos conduzir não só a nossa família, mas como todas as pessoas ao nosso redor, para a verdadeira felicidade, para se desapegar, e nós vamos aprendendo com os outros. Agora mesmo, nesse momento, não é só as pessoas que estão nos assistindo. Eu já aprendi muito com vocês dois. A Juliana fala, o preletor Walter fala suas experiências, e a gente vai aprendendo. Tem coisas que tão simples, tão básica na nossa vida, né? Mas aí a gente ainda não despertou. E vários despertares nesse diálogos, né? As pessoas que estão nos assistindo realmente são muito felizes por estarem tendo contato com essa verdade, homem, filho de Deus. Obrigada. Maravilhoso, eu acho que é realmente isso, né? A gente ter esse cuidado de viver Deus no nosso cotidiano, né? De se amar, de cuidar da gente, de pensar mesmo fora, né? Acho que a gente às vezes pensa orçamento familiar, gestão, tudo muito ali pequenininho, né? A gente precisa abrir sempre o nosso olhar para algo maior, para entender essa parte, para encontrar o equilíbrio, né? A gente precisa sempre sair, né? Não ficar estreito o nosso olhar. E na Seitonoye a gente aprende muito isso, né? Que a gente precisa olhar para a espiritualidade, a gente precisa buscar a espiritualidade. E como alinhar essa espiritualidade com os nossos objetivos materiais, como investir isso, às vezes a gente tem sonho, a gente quer comprar uma casa, a gente quer comprar um carro, né? Como alinhar tudo isso sem perder a espiritualidade, né? Acho que qual que é a postura mental, como é que a gente pode juntar os dois, né? Isso é bem legal, isso é bem legal. E aí você traz um ponto que muitas pessoas se confundem, né? Eu não posso servir a dois senhores, diz na Bíblia.
Só que não existem dois senhores, só existe um. Ou seja, o invisível se torna visível. Parece dois, mas é um só. Por isso que na Bíblia diz, eu não posso servir a dois senhores. Claro, não são dois, são um. Tudo é unidade, tudo é unitário. E se manifesta de maneira dupla. Ou seja, o que era invisível se manifesta no visível. Então, olha como isso é poderoso e começa a nos mostrar. Quando eu falo em espiritualidade, eu estou falando na manifestação dela nesse mundo também. Porque tem pessoas que pensam, Juliana, que eu cuido do meu lado espiritual. Cuidar do lado espiritual é expressá-lo neste mundo. Não é só ficar com aquele negócio na cabeça. Se você está sofrendo, você não está vivendo o seu lado espiritual, você está se enganando. Porque viver o lado espiritual é expressá-lo de maneira tangível nesse mundo através das relações pessoais, através da relação com o seu corpo, através da relação com os seus pais, através da relação com os seus antepassados. Então nós começamos a entender que não existem dois senhores, é uma coisa só, tudo é espiritual, mental, que se manifesta nesse mundo. Então olha como o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente traz isso com uma clareza muito grande. Por isso que quando a gente tem um plano, a gente vai transformar o infinito em finito. Isso é espiritualidade. Com consciência. Imagine um casal olhando para o mesmo lugar. Isso é fé. Olha que profundo isso. Isso é fé. É ver antes de manifestá-lo. Porque já existe no mundo de Deus. Por isso que é tão importante a gente entender. Não existe espiritualidade e outra coisa. Só existe a espiritualidade com E maiúsculo, que através da minha mente passa por um processo de revelação daquilo neste mundo. E tem pessoas que são prósperas em carência. A pessoa é próspera em carência quando ela manifesta muita carência na vida dela. Na verdade, ela é próspera, porque ela está manifestando muita carência. Ela só precisa mudar o programa e manifestar riqueza. Então, olha como a purificação da mente nos seminários é tão importante. Olha como ir para as academias, ir para as associações locais, porque ali a pessoa purifica a mente. Agora eu entendi. Não são dois senhores, não, é um só, que se expressa tangivelmente nesse mundo. Por isso que os casais e as pessoas, de modo geral, elas precisam ter os seus planos, que dá uma visão de futuro para essas pessoas. Agradecer, ler o seu plano semanalmente. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho o hábito de ler semanalmente os meus projetos para o futuro, porque na nossa mente não existe futuro, só existe o agora. Então, na linha do tempo, parece que eu estou falando para daqui 10 anos, mas na minha mente aquilo já é uma frequência real. Isso está no livro dos jovens. Então, isso é a verdadeira prosperidade. Não é achar a carência e supri-la. Prosperidade, mesmo que você não tenha nesse momento, é compreender que vai se manifestar porque é uma coisa só. Aí existe um alinhamento. Por isso que é tão importante participação em seminários nas academias, seja Pomba Branca, Fraternidade, Prosperidade, Educadores, porque a pessoa vai começar a fazer de modo diferente. É muito importante, né? Essas orientações. Então, todas as pessoas que estão nos assistindo, procure realmente uma associação local, venha conversar com os preletores, não é? Que com certeza vão sair, no mínimo, melhor, com uma consciência mais tranquila, né? Eu gostaria agora de passar aqui para os senhores do livro A Verdade da Vida, volume 29, que o sagrado mestre Masaharu Taniguchi está aqui nos orientando, né? Que Deus é amor e nós precisamos dar amor aos outros. Às vezes, como o preletor Walter falou, nós precisamos primeiro nos amar, sim, mas é necessário, mesmo que às vezes a gente não consiga amar plenamente, mas vamos logo trabalhando, vamos logo manifestando esse amor para com as pessoas, que é exatamente fazer esse acolhimento, é trazer essas pessoas para si com leveza, porque essas pessoas elas precisam ter contato com o diferencial da sua vida cotidiana, porque muitos deles vivem aí com prosperidade, como o preletor Walter estava comentando, de falta, né, de carências, né? Então, a gente precisa mostrar o outro lado da moeda, que não só existe a carência, que não só existe... Aliás, não só se manifesta a carência, não se manifesta só a falta de amor, a falta do dinheiro, mas tem esse outro lado no qual Deus, através de cada um, faz o seu trabalho, que é manifestar o amor,
né? É acolher essas pessoas e que elas possam. Eu realmente assim amo estar trabalhando junto com as pessoas, trabalhando através dos módulos, como coordenadora dos módulos de estudos na Seitonoye, da nossa regional. Enfim, tudo que trabalha com pessoas, conte comigo, porque eu amo trabalhar com as pessoas, que é a melhor forma, porque quando eu fui acolhida na Seitonoye, honestamente, o mundo se descortinou para mim. Então, eu quero proporcionar também, Deus, através de mim, proporcionar esse descortinamento na vida das pessoas, não é isso? Com certeza, né? Acho que vou colocar isso em prática, né? A gente aprende na Seitonoye que mais do que a gente só ouvir, a gente precisa colocar em prática. Então, quando a gente pratica o amor, a gente acolhe as pessoas. Quando a gente começa a verificar que realmente só existe Deus e o que vem de Deus, que eu e o outro somos um, não tem como nossos sonhos não acontecerem, né? Porque é natural da vida acontecer, é natural a gente ter harmonia. Porque quando a gente está em harmonia com tudo, é natural, essa é a nossa natureza verdadeira, né? Então, às vezes, o que a gente precisa mesmo é só ter esse cuidadozinho com a gente, com a nossa postura mental, né? Às vezes vai ter ali na nossa mente umas crenças limitantes que a gente precisa ir corrigindo, né? Tirando da nossa mente, precisa ir alinhando. Mas quando a gente está sempre voltando a nossa mente para Deus, os nossos objetivos, nossos sonhos, não tem como dar errado, né? É infalível mesmo a vitória, né? E aí a gente consegue realmente administrar aí o lar de uma forma harmoniosa, né? Então, os conflitos, eles tendem a desaparecer naturalmente, porque não é de Deus isso, né? Não é da vontade divina, né? Gostaria só de concluir aqui da leitura, né, o livro A Verdade da Vida, volume 29, quando o professor, o Sagrado Mestre fala, continuando, né, porque o amor sem sabedoria, eles vão iniciar, Deus é amor, e nós precisamos dar amor aos outros, mas com sabedoria, olha a observação, mas com sabedoria, porque o amor sem sabedoria, ao invés de beneficiar a pessoa a quem o dedicamos, poderá prejudicá-la e até provocar-lhe doenças ou morte. E aí, as pessoas que estão nos assistindo, se quiserem tomar conhecimento, procurem adquirir o livro A Verdade da Vida, volume 29, e dê continuidade, porque é uma bússola para a nossa vida. Só são palavras da verdade que vai realmente descortinar a nossa mente, mudar a nossa atitude mental. Muito obrigada. Acho que essas duas palavras, acho que até levam a gente a entender um pouco a próxima pergunta, né? Que é na visão espiritual, o que significa a gente administrar bem as despesas do lar, né? Nada como amor e uma sabedoria juntos, né? Verdade. Como é que a gente faz isso, né? Como administrar bem e como a gente pode atrair a prosperidade para dentro do nosso lar. Isso é bem poderoso, né? É bem prático, na verdade. A pessoa que tem cara fechada atrai, inclusive, a picada de abelha. Maribundo. Então, marimbondo. Então, é importante as pessoas que estão nos ouvindo utilizar de boas palavras, utilizar de fisionomia alegre, porque pobreza é um marimbondo que pica a cara fechada. Então, pobreza nada mais é do que a expressão de um sentimento. Então, quando eu tenho cara fechada, quando eu reclamo, nossa, eu não falo, mas eu reclamo, meu Deus, isso vai atrair o nada. E a grande questão da vida da gente é preencher o vazio através dos pensamentos, através das palavras, através da fisionomia. Isso é construção do nosso destino. Então, se vocês que estão nos assistindo querem imediatamente começar a depositar créditos no Banco do Grande Universo, que é o BGU, como nos ensina o professor Masaharu Taniguchi, na Verdade da Vida, volume 8, o Banco do Grande Universo, para você depositar, para poder sacar, você tem que depositar. O que você tem que depositar? Palavras positivas, sentimentos alegres, você tem que depositar fisionomia alegre, e aí você começa a entender que você começa a sacar aquilo. Se você não está sacando, provavelmente você não fez a transferência, você não depositou. E aqui eu estou trazendo o princípio do dar e receberás,
Quem não sabe o que é dar, nunca vai receber. Esse é um ponto muito importante. Só recebe quem aprende a dar. Dar com sabedoria, como bem trouxe a preletora. Então, isso é economia, isso é gestão da casa. E quando a pessoa entende isso, ela já começa a olhar para si mesma ou para si mesmo com outro foco, com outro enfoque. E aí ela começa, assim, a prosperar, principalmente nas palavras, prosperar na fisionomia, e ela vai começar a ter ideias, ela vai começar a reduzir custos, porque ela começa a enxergar aquilo que ela não enxergava antes. É muito importante, né? Quando você sabe que como direcionar um lar, no caso, o cônjuge, ele precisa ter esse amor, essa sabedoria, e também a mulher não perder a docilidade nem a alegria que o preletor Walter estava falando. Uma mulher que tem uma fisionomia alegre, ela deixa o homem derretido, porque ilumina essa alegria, ilumina o lar. E, às vezes, as pessoas de parca inteligência, elas não percebem que com um simples olhar de amor, com um simples sorriso, ela vai conquistar o marido. Não conquistar no sentido de querer ganhar alguma coisa, mas é para manter a harmonia, para manter a felicidade dos seus filhos, manter a felicidade de todas as pessoas que ali chegarem, né? Porque nós sabemos que nós somos seres espirituais e a gente vibra. Quando a gente tem essa consciência de ser espiritual, nós vamos estar vibrando, como o preletor Walter falou tão bem. Só existe o quê? Só existe Deus, né? Que foi a Juliana até que falou a palavra Deus. Só existe Deus, né? E só quem cria é Deus. E Deus criou todos os atributos que realmente nos conduz à nossa verdadeira missão, que é manifestar a felicidade, manifestar o amor, não é? Então, quando a gente segue essas orientações, esses atributos, não é? A gente tem uma facilidade. É fácil? Não, não é fácil. Mas nós, como seres que somos, nós conseguimos sim, tendo perseverança, tendo atitude, mudando o pensamento. Com que sentimento eu estou dentro do meu lar? Com que sentimento eu estou fazendo o alimento para os meus familiares? Então, a gente precisa ver que, às vezes, você até não pronuncia nenhuma palavra negativa, mas o seu sentimento é de discórdia, não é? Então, a gente precisa ter essa coragem. Por isso que foi tão bem falado aqui, que nós precisamos saber o que nós pensamos, como está a minha atitude mental, porque nós nos atraímos, né? Com a nossa atitude, com a nossa vibração. Por isso que o conhecimento é tão importante, porque a gente começa a entender a vida de uma outra forma, né? E só aqui para complementar o que o preletor Walter estava falando, da minha experiência, quando eu adentrei a Seitinoye, eu adentrei sem nem ter conhecimento consciente que eu estava na lei do dás e receberás, porque a primeira coisa que eu solicitei sem nem participar, quando eu tive conhecimento, foi da missão sagrada, né? Então, por que eu entrei pela missão sagrada? Porque eu era uma pessoa tão perdidinha que eu queria que as pessoas rezassem por mim, porque eu sentia essa necessidade. Aí um dia Deus colocou na minha vida uma pessoa que ela disse assim: minha filha, não precisa você pedir ninguém para orar para você, vá na regional. Fale com fulano, faça a sua missão sagrada que você vai ficar recebendo oração dia e noite por conta do fuso horário do Japão, né? Então, por que é que nós não vamos ter tempo para explicar? Mas vocês que estão nos assistindo, se quiserem informações, procure as regionais mais próximas de vocês. Muito obrigada. Realmente, né? Eu acho que a gente precisa ter sempre esse olhar, né? Uma reflexão que me veio quando estavam conversando é que muitas vezes a gente coloca essa postura mental, essa felicidade, esse empenho, no nosso trabalho e às vezes a gente esquece de trabalhar isso dentro do nosso lar, né? Às vezes a gente se empenha mais na empresa, no trabalho, para ser paciente, para ter
boas palavras com os colegas, né? Tem mais paciência, muitas vezes, de ouvir. E dentro de casa, a gente acaba esquecendo de exercitar isso também, né? A gente não coloca tanto nossos esforços. Mas que isso seja uma reflexão para a gente mudar, né? Porque realmente o nosso lar é onde parte tudo, né? É o nosso primeiro lugar de onde a gente mais aprende, onde a gente mais cresce. Então, que a gente possa sempre estar, pelo contrário, exercitando cada vez mais essa postura mental, esse filho de Deus que existe dentro de nós, dentro do nosso lar, né? E aí eu gostaria de uma mensagem aí final do preletor Walter, depois da preletora Verônica. Maravilha, maravilha. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar com a Seiti Noé, estar com a Juliana, estar com a preletora Verônica. Um tema realmente muito vivo. Como nós falamos, 76% das famílias brasileiras estão endividadas, isso não é pouco, e dívida gera conflito, que gera ego, que gera mais conflito, que gera mais dívida. Então, a minha mensagem é: saia desse ciclo vicioso e vá para o ciclo virtuoso, que é conhecer a espiritualidade através da Seiti Noé. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada. Também quero agradecer, que foram momentos de muita alegria, de muito aprendizado, aqui ao lado da Juliana, ao lado do preletor Walter. Quero agradecer à superintendência, né, no qual nos deu essa oportunidade, e gostaria de passar uma mensagem do livro A Arte de Viver em Família, da preletora Viviane Tenório de Macedo Rara, né? E este capítulo 5, A Arte de Viver em Família. Vamos estudar esse livro? É um livro no qual é uma Bíblia para quem realmente quer iniciar. É um livro de poucas páginas, tá? Então, assim, adquira esse livro. É uma bússola e vamos seguir, vamos realmente valorizar, vamos começar por nós e pela nossa família, né? E não tenha medo de ser feliz, porque a felicidade ela já existe dentro da gente. Nós é que temos que expressar essa felicidade, temos que deixar Deus agir através de cada um de nós. E a todos vocês que estão nos assistindo, eu desejo realmente que encontrem, principalmente quem está com qualquer tipo de problema, que encontre a solução, porque a solução está dentro de você, porque Deus só nos deu tudo de maravilhoso, um verdadeiro paraíso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, preletor Otávio, Walter Otaviano, obrigada, preletora Verônica. Foi maravilhoso participar desse episódio. Eu, particularmente, aprendi muita coisa, né? É sempre muito bom a gente ouvir e compartilhar o ensinamento da Seiti Noé. Se você que está nos ouvindo, você ainda não conhece a Seiti Noé, procura uma Seiti Noé dentro da sua cidade, entra no site da Seiti Noé, procure saber onde estamos, porque eu tenho certeza, né? A Seiti Noé é um lar, é uma família, e ela vai te acolher de braços abertos aonde você estiver. Com certeza ela vai te acolher. Então, procure a gente, né? Que a gente vai amar receber cada um de vocês. Não esqueçam de acionar aí as notificações para estar sempre recebendo os novos episódios aqui dos diálogos, que também é fantástico. Às vezes é uma palavrinha no nosso dia, no caminho do trabalho, que a gente escuta, que vai mudar a nossa semana, que vai mudar o rumo aí das nossas vidas. Então, só agradecer mesmo novamente. Muito obrigada, preletores. Muito obrigada a Seiti Noé e a organização. Muito obrigada, gente. Uma boa semana para todos. O amor é uma jornada cheia de transformações. Assim como a natureza se renova a cada estação, os relacionamentos evoluem, enfrentam desafios e florescem de novas maneiras. A primavera é o início, o nascimento da paixão. O coração acelera, os sonhos se encontram e o amor floresce com carinho e cumplicidade. Chega o verão, o amor se intensifica, os planos se concretizam e a felicidade se torna palpável. Mas, assim como o sol brilha forte, desafios também surgem. A chave está na compreensão e no diálogo. No outono,
a paixão se transforma em um amor maduro. É a fase da entrega, do lar construindo com base no companheirismo e na confiança. Cada folha que cai é um aprendizado, fortalecendo a relação. Aí, então, vem o inverno. Os desafios aparecem, mas é nele que o amor mostra a sua força. No aconchego do carinho e na luz da fé, o amor se reinventa, aquece corações e se fortalece. Cada casal vive sua própria jornada com desafios e conquistas. O seminário, As Estações do Amor, é um convite para fortalecer seu relacionamento, compreender suas fases e transformar cada momento em uma oportunidade de crescimento. Participe desse encontro especial na Academia da Seichonoye mais próxima de você. Não perca essa oportunidade única de transformar a sua relação e fortalecer os laços com quem você ama. Inscreva-se agora e viva essa experiência inesquecível.